Bom dia, herdeiros e herdeiras do reino. Que privilégio podermos estar em mais uma manhã reunidos para louvarmos e glorificarmos o nome de Deus. Sejam bem-vindos você mais uma vez. E lembrando, esse é um momento todo especial em que estamos nos encontrando na manhã, logo no início do dia, para louvarmos, glorificarmos nosso Pai amado. Aproveite agora esse momento. Mande aí o link, aquele convite especial para o seu familiar, para o seu amigo, sua amiga, para que possa acompanhar também mais uma temática tão especial. Queremos lembrar, ontem tivemos o privilégio de acompanhar aí com o pastor Gabriel. Muito obrigado, pastor Gabriel, pela temática, apresentando aí mais um tema importante sobre a vida de Daniel e focando para nós que precisamos ser fiéis todos os dias, mas antes de Cristo retornar. Continue com essa certeza de fidelidade, se preparando para morar com Cristo no céu. Claro, continuando a nossa adoração a Deus, nesse momento, início de um novo dia, nada mais importante de darmos continuidade louvando e glorificando o nosso Pai amado. Então convido você para mais uma vez cantarmos nessa música tão linda que vem falando sobre essa temática de herdeiros. Vamos cantar? Cantaremos juntos agora. Se minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Deus das nações é soberano em meu viver. Tribulações, nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Meu Rei em glória, meus pés caminham sem
Que hino maravilhoso que acabamos de cantar, né? Tenho certeza, eu não pude ouvir você, mas Deus estava ouvindo você. E no decorrer do dia você pode continuar lembrando das letras deste hino, cantando este hino, glorificando o nome de Deus. E queridos, seja bem-vindo mais uma vez, você que chegou agora no decorrer deste hino, seja bem-vindo a mais este momento em que vamos estudar, ter esse encontro pessoal com Deus. Mais uma vez eu quero lembrar, ontem nós ouvimos o pastor Gabriel falando sobre a fidelidade, falando ali do capítulo 5 de Daniel, como é importante então nós pensarmos neste reino que Deus tem nos apresentado. E a temática de hoje é uma temática tão significativa que vem falando sobre os valores que me movem. Você já parou para pensar? Quais são os valores que têm movido você? Quais são os valores que me movem? E antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria de convidar para que façamos uma oração. Fecha teus olhos aí como você está. Alguns de vocês talvez estão na sala, acompanhando aí na televisão ou até mesmo na cama, em casal, não importa. Esse momento eu convido, fecha teus olhos e oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá em iniciar mais um dia na Tua presença. Agora que vamos meditar em Tua palavra, baseado neste guia de estudo, nos ajude a entender, nos ajude a aprender e nos ajude a colocar em prática nosso viver diário. Te rogamos e agradecemos, não por méritos, mas em nome de Jesus. Amém. Que privilégio, né? Podermos falar com Deus. Que você possa colocar em prática nesse teu novo dia. Tire mais momentos para falar com Deus. Quando as coisas parecerem que estão complicando, que parece que você não vai ter tempo, que parece que os problemas estão se ampliando, parece que não tem solução, esse é o momento de você parar mais uma vez e orar. Dirija teu pensamento a Deus e eu garanto a você que Deus estará atento às tuas orações. Vamos para a nossa temática, vamos para o nosso estudo de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a você que está conosco. E é dado tempo ainda de enviar o link, se você percebeu que teu amigo, alguém da tua família não está agora pertinho, convida para juntos nós estudarmos. A temática de hoje, os valores que me movem. Que valores são esses? São os valores eternos? Estamos preocupados com valores que não são destruídos ou estamos preocupados com aquilo em que os outros estão nos olhando? Os valores que nos movem nessa temática vem baseado e vem resumido em uma frase de Ellen White. E eu gostaria de ler na íntegra com você, que diz o seguinte: a integridade cristã deve ser buscada com irresistível alegria e mantida com resoluta fixidez de propósito. Olha que frase impactante. Tem sido assim a minha e a sua integridade? Falando de integridade, este guia de estudo provavelmente você já leu. Se você não leu, convido a você que leia. Nós não vamos ler na íntegra pelo tempo que temos, mas nós vamos lembrar de algumas frases e fazer uma reflexão baseada nele. Essa temática é exatamente isso, falando sobre integridade, falando sobre moral, falando sobre princípios. E eu gostaria de ler mais uma vez na íntegra a introdução desta temática. Para mim foi muito significativa, acredito que para você também será. Diz o seguinte: se o fato de sentir-me vivo para o sofrimento dos meus semelhantes é ser um fanático, sou um dos fanáticos mais irrecuperáveis que já foram autorizados a estar em liberdade. Olha que frase mais forte, né? Tão impactante. Esta frase, ela se trata de um período histórico, de um homem que deixou um legado, de William Wilberforce. William, ele tinha uma preocupação. A preocupação, como você já deve ter visto aqui, era em ver o sofrimento dos outros. Ele queria de todas as maneiras
conseguir um objetivo, que era a abolição, então, de um processo de escravidão, então, aonde muitas pessoas o discordavam dele. E ele lutou por décadas, então, para que conseguisse mudar as leis ou criar novas leis, mas todas as vezes ele era vencido, porque muitas pessoas discordavam, as pessoas diziam: como pode nós ficarmos sem escravos? Nós precisamos de escravo para os canaviais, para a produção de açúcar, entre outras coisas. Mas William, pelo um caráter que ele tinha, pelo essa moral eterna, pensando no divino, obviamente, ele conhecia um pouco a realidade e ele sabia que para que um escravo pudesse estar no canavial havia todo um processo de sofrimento, em viagens longas de meses e meses, escravos acorrentados um ao lado do outro nos porões dos navios, sofrendo, e muitos deles perdiam a vida nesse processo. William lutou para que ele pudesse, então, conseguir mudar esse processo. Porém, dentro desse contexto, ele foi chamado de fanático, mas ele disse que preferia ser chamado de fanático em vez de abandonar os princípios eternos que tinham. E diante disso, eu gostaria de lembrar a você como nós estamos numa temática tão linda, nesse guia de estudo, nesses momentos de 21 dias em que estamos iniciando o dia com Deus, baseado na história de Daniel. E Daniel também nos mostra de forma muito clara como é importante para mim e para você esses valores que temos, os valores que nos movem. Você sabe, e eu gostaria de lembrar a você, como por exemplo, em vários momentos no livro de Daniel, mostra para mim e para você, por exemplo, Daniel um dia teve que fazer a escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, com a bebida que ele bebia, baseada em Daniel 1:8. Os amigos de Daniel também, em determinado momento, eles tiveram que olhar dentro dos olhos de Nabucodonosor e dizer para ele em que eles não iriam adorar os deuses dele e que eles não iriam se prostrar diante da estátua que ele havia construído. Para alguém ter tamanha ousadia de confrontar reis diante de uma ameaça de morte, é preciso, de fato, estar sendo conduzido com valores eternos, não valores terrenos. E eles deixaram claro para nós, baseado em Daniel capítulo 3, verso 18, exatamente isso, que eles confiaram em Deus. E você conhece a história, você sabe que forma maravilhosa Deus, naquele momento, livrou os amigos de Daniel na fornalha. Deixa eu lembrar você, talvez em algum momento, no decorrer destes 21 dias, ou talvez já no início, nós estamos ainda no início de uma semana, talvez você já tenha enfrentado lutas, tenha enfrentado desafios, dificuldades, em que você precisa provar não para os outros, mas provar talvez para você mesmo, que você precisa confiar em Deus, que você precisa depender de Deus e permitir com que Ele opere na tua vida o mesmo milagre que Ele já operou no passado, e Ele está pronto para operar na sua vida, isso eu tenho certeza. Queridos, e falando sobre isso, o capítulo 6 de Daniel nos mostra de forma muito enfática como é que nós podemos ser usados por Deus nos dias em que vivemos e permitir com que os valores de Deus, os valores eternos, nos conduza e através de nós abençoe outras pessoas. No capítulo 6, o resumo deste capítulo apresenta que Dário, então, escolheu dentre todo o seu território, então 120 homens, então, para administrar, o seu território, mas sobre esses ele colocou 3 presidentes. Dentre esses presidentes estava Daniel. Daniel se destacou entre eles e Dário estava planejando, já ajustando os detalhes para colocar ele como autoridade máxima, para liderar todos. E nós sabemos e conhecemos a história. O que aconteceu? Aqueles homens ficaram enciumados, ficaram com inveja, e se nós pensarmos literalmente no contexto, até teriam razão, né? Daniel não era de origem deles, Daniel veio como escravo, Daniel veio se destacando e Deus veio abençoando, ok. E agora ter aquele homem
como líder máximo. Então a inveja tomou conta e eles então buscaram todos os meios, você conhece a história, para tentar manchar a história de Daniel, para tentar fazer com que Daniel não continuasse recebendo as honras que ele estava recebendo por ser quem ele era. E eu e você sabemos hoje por que isso aconteceu. Não é porque Daniel era um super-homem, não. Era simples, é porque Daniel entendeu que ele deveria sempre continuar colocando Deus como prioridade. Deus em primeiro lugar. E Deus foi conduzindo a sua vida. Mas voltando para a história, você sabe o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu? Aqueles homens buscaram em todos os jeitos uma forma de manchar a moral de Daniel, mas não conseguiram, porque ele era honesto, porque ele era íntegro. Íntegro primeiramente a Deus e consequentemente aos seus deveres, em fazer o melhor que lhe confiavam, da melhor maneira possível, pois foi isso que ele aprendeu com os seus princípios eternos. Quando eles perceberam que Daniel não iria se vender, quando eles perceberam que Daniel não iria se corromper, quando eles perceberam que Daniel não iria desviar recursos, desviar verbas ou entre outras coisas, eles pensaram, só tem um jeito, é usar aquilo que ele tem de mais forte para tentar dissuadi-lo. E assim fizeram, vocês conhecem a história. Criaram uma lei em que não se podiam adorar outro a não ser o rei, porque eles sabiam que se Daniel tivesse que escolher entre ser fiel a Deus e a morte, ele ia preferir ser fiel a Deus. E foi exatamente isso que ele escolheu. Que coisa linda, foi exatamente isso que ele escolheu. Vocês sabem que todos os dias Daniel fazia, né? Ele ia lá para o piso, no segundo piso, abria a janela em direção a Jerusalém. E lá, 3 vezes por dia, ele orava a Deus. E o fato de estar em direção a Jerusalém, você sabe, não era uma questão de fanatismo, não era uma questão de ser supersticioso, não. É porque Jerusalém lembrava os seus princípios, é porque Jerusalém era como se fosse uma bússola, algo em que ele lembrava o quão significativo foram as verdades que ele aprendeu na sua infância e ele internalizou na sua vida e mantinha esses princípios. Foi exatamente isso. E nós sabemos o que aconteceu na história. Daniel continuou fiel. Mas hoje eu não quero seguir a história falando das consequências que foram, que você sabe do milagre que aconteceu, mesmo diante da morte, Deus livrou Daniel. Eu gostaria de voltar a lembrar a você o quão é importante para mim e para você entender, então, os valores que nos movem. E deixa eu fazer uma pergunta, que é uma pergunta muito significativa para mim e para você. A pergunta é, o que será que fez com que Daniel, que estava em Babilônia, em uma universidade pagã, entre amigos pagãos, amigos esses íntimos, mas e ainda assim, Daniel se manteve firme nos princípios divinos? Você já parou para pensar nisso? Eu pergunto, vamos trazer essa pergunta para nós hoje. Como é que nós estamos? Você talvez faz faculdade. Eu pergunto quais são os princípios, quais são os valores que têm norteado a tua vida lá na faculdade. Quais são os valores que têm norteado a tua vida lá no teu trabalho, entre teus colegas de trabalho? Quais são os valores que têm norteado a tua vida no teu dia a dia, nos negócios que você faz, que você deixa de fazer? Precisamos, queridos, ser fiéis, precisamos manter esses princípios. E olha, com base nessa pergunta, a resposta é muito clara para mim e para você, né? Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, o que ele fez? Ele dependeu mais de Deus. Quando Daniel percebeu que as coisas haviam piorado, que as coisas estavam complicando para ele, diante de uma ameaça de morte, o que ele decidiu foi confiar mais em Deus. Deixa eu perguntar a você, quais são os problemas que você tem vivido? Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são os desafios que esses dias têm sido colocados diante de você? Deixa eu lembrar a você. E me permita ler com você na íntegra
mesmo que seja repetitivo, algo muito importante dessa temática. Quando vai à universidade e diversas ideologias lhe são apresentadas, você sabe para onde olhar em busca de valores? Tem sabido? Quando você é confrontado, talvez no trânsito, que vem aquele Andira, você tem buscado teus valores? Quando você está na fila do caixa do supermercado, você sabe para onde olhar e onde estão os teus valores? Essa é a nossa vida. Temos que permitir com que esses valores vivam em nós. E para irmos à parte final dessa temática, eu gostaria de lembrar com você algo muito importante desse guia de estudo, que diz o seguinte para mim e para você. Daniel era o sol, Daniel, melhor dizendo, era o sal, a luz de Deus no mundo secular em que se movia. A sua salinidade era preservada e a sua lâmpada mantida acesa pelo seu contato diário com sua fonte, o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa que eu e você possamos permitir, queridos. Que eu e você possamos ser este canal de bênção aqui, na tua família, entre teus amigos, colegas de trabalho, na tua faculdade. E eu quero concluir dizendo a você o seguinte: vale a pena permitirmos que os valores cristãos, que os princípios divinos norteiam nossas vidas. E independente de onde estivermos, independente do que fizermos, Deus vai estar conosco e nós seremos referências de Deus, porque é isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Deus operou milagres na vida de Daniel e Deus quer operar esse milagre na minha e na sua vida hoje. Você acredita nisso? Se você acredita que Deus pode operar esse milagre, se você acredita que Deus pode transformar a tua vida, eu quero convidar a você a fazer uma oração agora. E quero lembrar a você, continue confiante, continue orando, faça que nem Daniel. Tire um tempo, 3 vezes ao dia, ok, mas se for preciso, vamos tirar para confiarmos, dependermos de Deus. Fecha teus olhos aonde você está e oremos. Maravilhoso Deus Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de nesta manhã, início de um novo dia, podermos estar lembrando dessa história de Daniel e buscando no Senhor essa força que precisamos para superar os desafios, as armadilhas, as tentações que o inimigo tem imposto diante de nós. Dê a vitória a esse teu filho, dê a vitória hoje a essa tua filha, e que possamos no final desse dia levantar as mãos para o céu e dizer muito obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor realizou em nós. Nos abençoe. Te pedimos e agradecemos não por méritos, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus queridos, por ter estado juntos comigo nessa temática. E, claro, um convite especial a você, amanhã, mais uma vez, no mesmo horário. Então, estaremos juntos meditando a palavra do Senhor. Agora, claro, com o nosso convidado, a nossa convidada, né, professora Lia. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã.